sejam muito bem-vindos ao podcast da BN. Eu sou a Andressa. E eu sou o Leonardo. E o tema de hoje é, Léo? O tema é Equipe Multidisciplinar que Trabalha como Equipe. Eba! Convidados hoje especiais. No último podcast a gente teve só 2 pessoas falando, né? Sim. Eu e você. Dessa vez nós temos 2 convidados aqui. Vou falar um pouquinho para vocês da primeira convidada. Nossa convidada é a Viviane Lara. Mãe do Vitor Hugo, esposa do Gli, fisioterapeuta, mestre e gestora. E loiraça, né? Maravilhosa! Olha isso. Maravilhosa. Seja Obrigada, muito bem-vinda. Obrigada por ao vocês nosso me podcast. convidarem, é um prazer enorme. Ai, coisa Prazer boa. é nosso. E agora eu vou apresentar esse homem maravilhoso do lado da Vivi, que é o Dr. Felipe Velasco, pneumologista, médico do esporte. Tem uma experiência de mais de 10 anos em terapia intensiva, já atuou em Goiás, no Rio e em São Paulo. E também é um triatleta em treinamento, é isso? Exatamente. Uhul! Não dá pra parar, né? Seja muito bem-vindo, Fê. Você sabe que o tema desse nosso podcast que a gente vai passar agora, ele é um dos temas que a gente considera um dos mais importantes da nossa temporada, né, desses episódios, porque ele abrange muitos profissionais, não só os que estão aqui na mesa, né? Alguns profissionais, né, Andressa, são vários no fim das contas. Muitos, né? Nós temos representando a equipe multi, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fonos, psicólogos, farmacêuticos, TOs, educadores físicos e agora também o pessoal do odonto, né? Então, Sim, se fosse pelo Leonardo, o episódio de hoje ia ser uma rave de tanto convidado. Isso. Mas a gente tem certeza que esses convidados vão representar muito bem a equipe multidisciplinar e que o tema vai ser incrível. Para a gente começar, né, a conversar, esse bate-bola, vou perguntar primeiro para a Vivi, claro, também depois para o Fê. Perdão, né, não vou ficar falando aqui nomezinhos, né, nome completo. Dr. Felipe Dr. Velasco, Felipe, por pelo favor, amor de Deus, eu tô muito íntimo, Pra que né? tanta Sem cerimônia? intimidades. Então, Vivi, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, né? Queria saber como que você escolheu a sua profissão, como que tudo isso começou. Perfeito. Ser fisioterapeuta, na época que eu prestei vestibular, era muito novo, né? Então, assim, as pessoas queriam ser médicos e aí não conseguiam ser médicos e iam ser fisioterapeutas. Não foi o meu caso. Eu queria ser dentista. E aí eu fui ser fisioterapeuta e eu tive a honra de conhecer uma pessoa que iluminou meus caminhos, que foi o Dr. Sérgio Mingroni. E ele me colocou, assim como o Léo, numa universidade onde davam várias oportunidades para o aluno, né? Então, logo no começo, eu já começava a atender os pacientes. Eu, desde o primeiro ano, eu atendo o paciente. E a gente estava num hospital escola, que é da Unisa, né? O EVA. E lá, eu estava começando a atender alguns pacientes e eu ouvia uma médica atendendo. E eu adorava a maneira como ela tratava as crianças, era uma pediatra. E no final do atendimento eu fui até ela e falei assim, nossa, eu adoro o que você faz, como você conversa com as crianças. Ela falou assim, você é o quê? Eu falei assim, sou acadêmica de fisioterapia. Não contei o ano, que era o primeiro, né? Mas eu falei assim, sou acadêmica de fisioterapia. Ela falou, que ótimo, venha participar de um grupo de asma. Você vai ser a fisioterapeuta que vai representar como fisioterapeuta. Eu falei, gente, eu sou do primeiro ano. Ela falou, não tem problema, a gente está inaugurando exatamente esse espaço. Então, eu já sabia que eu queria fisioterapia e depois eu entendi que eu queria ser fisioterapeuta cardiopulmonar, que eu faço hoje. Então, veio de uma sequência, eu acredito que divina. Para isso, esses encontros aconteceram e é assim que eu entro no caminho da fisioterapia. Nossa, eu fiquei Muito arrepiada, legal, não né? Arrepia. O Léo, ele falou assim, olha, eu vou fazer um suspense da história da Vivi pra você se arrepiar com a história. Amei. E você, Fê, como que você chegou na medicina? Como foi sua trajetória da escolha? Não foi inicialmente a minha primeira escolha, né? Eu passei pela engenharia, eu fiz 6 meses e eu acabei indo para medicina porque uma forma de buscar a história do meu pai. Eu perdi meu pai muito novo, eu perdi ele com 12 anos de idade e eu sentia uma necessidade de resgatar um pouco. Ele era médico, cardiologista. Nossa, que legal! E apesar de, durante a faculdade inteira, eu pensar que eu iria fazer cardiologia, eu não me sentia muito à vontade com essa área, na verdade. Participei durante a faculdade inteira de estágio, iniciação científica, atividades junto da cardiologia, mas minha paixão era pelos pulmões e finalmente eu acabei fazendo pneumo. Que legal, eu gostei das histórias. Muito Você legal, gostou, Léo? nossa, demais. Achei, Você sabe que se fosse para eu falar porque que eu escolhi a minha profissão, eu queria muito contar uma história bonita, mas no fim eu estava muito perdido e acabei me encontrando no fim, né? Porque eu não sabia o que escolher, fui para FIS, hoje eu amo. E qual que era a primeira opção, assim, Léo? Não tinha a primeira opção, acredita? Não tinha. Na verdade, eu pensei quase em gastronomia.
Juro pra você. Sendo que, poxa, eu tô até com meu namorado aqui do lado, sou péssima na Péssima em cozinha. Não cozinha, faz o menor Leonardo. sentido eu fazer Não faria gastronomia. mesmo. Zero, zero. Mas eu me encontrei no fim da FIS e hoje, né? Amo demais. Ainda bem, né, Léo? Mas olha que interessante, dos 3 aqui, pelo menos que a gente ainda não ouviu a sua história, foram pessoas que também se encontraram pelo caminho já, Foi. né? E a sua, André? Minha história eu me encontrei pelo caminho também. Olha só. Por acaso eu acabei prestando fisioterapia, mas ainda estava um pouco em dúvida. Eu sabia que era na área da saúde. Mas talvez medicina, talvez enfermagem. E logo assim, no meu primeiro dia, eu tive uma professora incrível que mostrou a UTI. E aí eu pensei, olha, eu acho que eu vim pro lugar certo, fazer a coisa certa. Acho que eu quero ser igualzinha a ela. E aí ela foi realmente me guiando também durante a faculdade. E aí eu fui me encontrando. E aí eu realmente entendi que deveria ser a fisioterapia. Mas foi bem ao acaso também. Não foi nada, assim, programado. Eu acho que também a gente entra na faculdade muito novo, né? Então é complicado, assim, você ter uma escolha fixa. Nossa, muita gente tem sonho, né, desde a infância. Mas eu acho que é uma decisão muito importante para ser tomada no momento que às vezes a gente tá um pouco instável, né? Cheio de ideias. Então eu acho que geralmente a gente acaba se encontrando meio ao acaso. Eu acho que essa mesa aqui tem isso em comum, né? E a importância do modelo, né? Você tinha um modelo, eu tinha um modelo, você teve um Eu modelo também. bem interessante. E o Léo teve a Vivi de modelo. E eu tive você como modelo, você eu sabe sei. disso. Já em vários áudios de É WhatsApp eu isso já falei mesmo. isso, né? Que a sementinha que você plantou aqui, ó, Vingou. vingou. Ou se vingou, Olha só. nem é. E hoje em dia a gente tem reparado que o perfil das universidades é cada vez mais, desde a graduação, integrando os profissionais, né? Com Sim. que eles trabalhem juntos, façam aulas juntos. Mas a gente percebe que ainda tem uma dificuldade da gente conseguir integrar esses profissionais na realidade, né? A gente tem vários hospitais que Perfeito. têm diversas áreas, mas a gente não consegue integrar. E eu queria entender de vocês, o que vocês acham que é a maior dificuldade hoje para os serviços conseguirem realmente integrar a equipe multidisciplinar? Ela tá olhando para mim, acho que eu vou começar. Fica à vontade. Você tocou num ponto primordial. A gente tem um núcleo comum na Unisa. Não sei nas outras universidades, eu não saberia falar de todas elas. O núcleo comum é comum para todos, exceto médicos. Né? Isso a gente já começa de uma maneira deficitária porque a gente não está integrando desde o início, porque eu não entendo o que você faz, você não entende o que eu faço, e essas oportunidades seriam muito valiosas. Quando você transfere isso para dentro da nossa convivência dentro de um hospital, você vai ter essa barreira para transpor. Então, eu acredito que ainda não aconteça da maneira que deveria acontecer, porque não se inicia ainda na universidade. E a outra questão é que quando você adentra para o meio de trabalho, assim, você não sabe o que o outro faz e a potencialidade e a possibilidade que aquilo vai agregar para o seu paciente. Exato. Né? E muitas vezes isso vai ser desenvolvido bem mais lá pra Perfeito. frente, né? Sim. Você já vai chegar com essa barreira, como você Sim. mesmo falou. Eu acho que além da barreira que existe na formação universitária, tem vários serviços que isso não, que essa integração também não é organizada pelo gestor. Né? Eu acho que isso é essencial. Quando você tem um serviço que tem essa visão de integração, né? E Perfeito. que junta... Né? Hoje em dia a gente vê muito em terapia intensiva a discussão multidisciplinar, as reuniões diárias de planejamento do paciente e isso muda de forma significativa a conduta. Né? Mas eu acho que dentro da formação seria mais importante essa integração. Porque é realmente isso. Ao longo da vida profissional, a gente vai construindo essa ideia. Mas a gente não sai com ela da faculdade. Né? Sim. E muita gente vai passar a vida inteira sem nem ter ideia de que essa integração funciona. E como que você sente, Felipe, que isso impacta assim, na sua prática como médico mesmo? Da integração de uma equipe que funciona bem? Como que você vê isso no resultado dos pacientes? Eu acho que é essencial, assim. Ter uma equipe que funciona de forma coesa, com a visão das diferentes áreas, né? Focando no cuidado centrado ao paciente, impacta de forma significativa. Né? Primeiro porque, apesar de concentrar as decisões todas na pessoa do médico, a gente não detém todo o conhecimento. Né? A ciência evolui de forma geométrica e a gente não consegue deter, muitas vezes, algumas nuances dentro do cuidado. E não só na parte técnica científica, às vezes na atenção que às vezes o técnico de enfermagem traz para a gente como informação que ele prestou na hora que eu ia virar o paciente ou fazer uma troca. E isso tudo é importante para entender o que a gente pode melhorar. Né? A informação que o farmacêutico traz na hora de ajustar medicações, interações medicamentosas, novos medicamentos que estão chegando no mercado e que a gente ainda não sabe o que pode acontecer de efeitos colaterais. Todo o processo de reabilitação, físio, TO, fono, que assim, nos nossos pacientes, em particular da pneumologia, que são muitos
muito limítrofes, né? E muitas vezes debilitados pela própria história de vida, assim, é primordial. Não tem como a gente trabalhar sem. Você sabe que no primeiro episódio, eu e o Léo, a gente discutiu bastante sobre a questão de potencializar, né, a sua área, de entender a sua importância, o seu lugar. Que Sim, enquanto a gente tiver profissionais que não entendam isso, as áreas não vão desenvolver, né? Enquanto você tiver um físio que fale assim, eu sou físio, mas eu queria ser médico, eu sou enfermeira, mas eu queria ser médico, e não entender a potencialidade da sua área, é exatamente isso que você está falando. É rico essa coisa que você traz pra gente, da questão de, nossa, um técnico pode me chamar a atenção para um detalhe, um físio, um fone, e aí você vê como uma construção de uma boa equipe, de um bom trabalho, tem um resultado positivo pro paciente, que eu acho que é o que todo mundo, na verdade, está querendo, né? Super bacana isso que você traz, porque engaja ainda mais essa questão de potenciar as profissões, para que juntos a gente tenha um resultado melhor. Eu acho que não é à toa que existem todas elas, né? Exato. E a gente poder dar um feedback também para todas as áreas, eu acho que agrega, né? Essa questão de você valorizar o profissional, né? Como você mesmo falou, às vezes a gente fica nessa expectativa, eu queria ser uma outra coisa, mas às vezes a gente só pensa isso porque a gente não está recebendo esse retorno, né? E a gente acaba perdendo a nossa autovalorização. Claro. Então, quando a gente consegue integrar e fazer essa comunicação interdisciplinar, todo mundo ganha, não é só o paciente. Sim. Claro. Né? A estrutura do serviço todo. Até porque, assim, na questão que a gente cria essa barreira, como a Vi mesmo falou, desde do período que a gente está ali na faculdade, iniciando a nossa carreira, também tem as técnicas que você tem que desenvolver para quebrar essa barreira quando você chega lá no serviço, né? Como que vocês enxergam que é a melhor maneira para a gente pensar em quebrar isso e conseguir integrar o serviço para que tenha ali uma dinâmica multidisciplinar? A Vivi tá doida pra responder ali. Eu tô sentindo assim, uma energia da Vivi ali, da Léo. O resultado que você busca pro seu serviço ali. É isso, é dar resultado. Você não tem expressão maior ou melhor do que o resultado que você consegue agregar pro seu paciente. Então, assim, você pode ficar na discussão, né? Você pode ficar no seu discurso, mas o que vai fazer você realmente ser reconhecido é o resultado que você agrega. Se você não conseguir expressar aquilo no resultado, você não consegue falar de uma maneira melhor. Eu poderia sentar aqui e falar assim, olha, sabe o que eu faço? Eu faço isso, isso, isso. Aí você fala assim, tá, mas o que isso faz de diferença? Por exemplo, eu tiro o paciente do leito. Se você não entender o que significa tirar um paciente do leito, é só alguém dando um passeio. Se você não entender que tirar do leito faz uma excelente deshospitalização, porque aquele momento ele foi pensado, diagnosticado e prescrito, você só está tirando do leito. Então, assim, o argumento é muito importante, né? Você precisa muitas vezes contra-argumentar. Então, eu tenho que te convencer como um dos líderes daquele momento do paciente que aquilo é seguro. Sim. Então, isso é argumento. Mas eu só vou realmente te convencer quando eu trouxer o resultado. Eu acho que esse é um exemplo bastante significativo, porque são questões e são pontos que muitas vezes, no nosso entendimento, são... assim, fazem parte da nossa vida, né? A gente não considera que a pessoa não vai conseguir andar quando chegar em casa. Perfeito. Né? Ou que no pós-operatório, que ela vai ficar 5 dias deitada, ela vai perder força de sustentação de core, ela não vai conseguir equilibrar adequadamente, risco de queda e tudo mais. Então, essa visão é muito... É uma coisa... Não é tão nova, né? Mas a consciência dela é uma coisa que é mais recente. E eu acho que é essencial a gente falar disso, né? Felipe, a gente ficou muito tempo preocupado em manter o paciente vivo. Então, assim, tirar o paciente... A saída, né? Quando a gente fala do hospital, a gente fala da saída. De sair vivo. A gente não pensou como. Então, quando a gente começou a pensar em como ele vai sair vivo, mas e como ele vai se estabelecer de novo na sociedade, aí a gente mudou bastante, né? Porque foi o que você falou, você tirar o paciente, às vezes, do hospital, é até fácil. Mas e como que esse cara vai reintegrar a sociedade, vai voltar a trabalhar? Às vezes na própria casa, tem uma escada, ele não vai conseguir subir, ele não vai conseguir chegar no quarto dele. E são questões realmente que muitas vezes a gente como equipe esquece ali no âmbito do hospital, que a gente tem tudo, a cama desce, eu consigo levar ele na cadeira, o chão é plano, é liso, eu não tenho obstáculo, mas a gente não pensa nisso no depois, né? Como que a gente vai entregar esse paciente de novo para a sociedade? Sabe um momento crucial do paciente é a saída dele. Como que ele sai do hospital? Vocês já perceberam? De cadeirinha, né? Perfeito. Cadeirinha até a porta do carro, né? Exato. Então, assim, ok, tem a segurança do paciente, eu sou responsável. Mas, assim, esse ato de sair na cadeira, ele encobre muitas coisas. Então, ele deveria sair andando.
do jeito que muitas vezes ele não entrou, mas deveria ser um marco do paciente, sabe? Sim. Eu vi um paciente falando isso. É. E, na verdade, fazendo isso. Porque ele falou, eu me recuso a sair de uma cadeira. Né? Eu tô bem. Eu tô andando aqui no corredor, olha só. Exato, exato. E é um marco, é um ritual mesmo Exato. a saída, né? E psicologicamente isso também deve ser, né? Um marco. O Perfeito. pessoal fala assim, nossa, às vezes eu entrei andando aqui, eu tô saindo numa cadeira, que eu praticamente vou da cadeira pro carro. Sim. Mas e quando a pessoa chegar em casa, né? Como vai ser isso? Sim, Porque às vezes a sim. pessoa não vai ter uma cadeira ali pra buscar ela, estrutura. Sim. Isso é bastante interessante mesmo a gente parar pra pensar. E Vivi, como gestora, assim, você falou dos resultados, mas você acha que um gestor engajado, ele realmente consegue engajar mais a equipe dele? Como que você vê isso, essa situação? O Felipe já apontou isso, né? Isso é extremamente importante, porque eu não acredito em chefia, eu acredito em liderança. Então, o líder é aquele que exerce pelo exemplo mesmo, né? Então, assim, não adianta você discursar alguma coisa e fazer outra. E eu realmente acredito que você começou com essa conversa com a união, com a colaboração entre as equipes. Isso começa dos gestores. Se você não tiver um gestor que tenha essa visão, eu não consigo expressar isso na linha de frente. Exato.